Ontem à tarde aconteceu algo extremamente grave e que vai ser investigado pela Polícia Federal, que foi a tentativa, de suicídio de um dos presos nessa operação. E um nome de alguém muito próximo a Vorcaro e que tinha ali o apelido de sicário, matador de aluguel, sanguinário, E que fazia esse papel ali nesse grupo de WhatsApp chamado A Turma. Abordamos muito ontem sobre o papel de Mourão nessa história. O que a gente tem de informação, a Carla Araújo, nossa chefe da sucursal de Brasília, acaba de nos trazer a informação de que tudo que aconteceu dentro da cela foi filmado pela Polícia Federal e sem pontos cegos. Quem deu essa declaração foi o próprio diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Toda a ação dele e o atendimento pelos policiais estão filmados sem pontos cegos, fecha aspas, o que diz o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Diz ele que foi já aberto um inquérito policial para investigar essa situação que aconteceu no presídio. Os médicos dizem que foi confirmada a morte cerebral dele neste momento. Ontem se falava, inclusive, que ele tinha sido socorrido, que estava no hospital. E logo na sequência foi confirmada a morte cerebral de sicário, o Mourão, ele foi levado para esse hospital em Belo Horizonte, os médicos abriram um protocolo de morte cerebral. E agora essa informação de que será investigada essa situação que aconteceu na prisão de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão. Eu queria abrir, inclusive, aqui a nota da Polícia Federal a respeito disso, A Polícia Federal divulgou uma nota ontem no final da tarde, dizendo que lamenta informar que Mourão, um dos presos na operação, atentou contra a própria vida enquanto se encontrava sob custódia da instituição na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais. Ao tomarem conhecimento da situação, policiais que estavam no local prestaram socorro imediato, iniciando procedimentos de reanimação e acionando o serviço de urgência. A equipe médica deu continuidade ao atendimento no local e ele será encaminhado ao hospital. Isso foi antes de ele ser encaminhado. A Polícia Federal comunicou o ocorrido ao gabinete do ministro do Supremo e entregará todos os registros em vídeo que demonstram a dinâmica do ocorrido. Será aberto um procedimento apuratório para esclarecer as circunstâncias do fato. O senador Alessandro Vieira foi às redes sociais, como muitos outros também, parlamentares e políticos, cobrando uma investigação séria sobre este caso. Alessandro Vieira colocou lá o suicídio de uma peça-chave na engrenagem criminosa do Banco Master, ocorrido horas depois da sua prisão, é mais um episódio característico de máfias e exige apuração rápida e absolutamente transparente. Reitero minha total confiança no trabalho da Polícia Federal, que exerce um papel fundamental no combate ao crime organizado. Eu vou começar com o Walter Mairovich, que também tem experiência nisso, Primeiro, como é que o senhor achou, O que o senhor achou desse episódio? O que deve ser feito nesse caso? Essa informação de que tudo foi filmado pode ajudar nesse esclarecimento? Veja bem, não dá para apagar a falha grotesca do sistema penitenciário. Por isso é que em presídios os custodiados usam uniforme sem cinto, usam um tipo de sapato sem cadarço para evitar tudo. Refeições, não existe a entrega de faca, não existe possibilidade de lâmina de barbear. Tem uma série de regras para os presídios. Então, há que se verificar de como foi essa falha, o que aconteceu efetivamente sobre esse fato. A filmagem, evidentemente, vai ajudar para verificar como ele foi, como ocorreu a cena, mas tem aqui uma falha gravíssima do sistema penitenciário. Muita gente acha que é um constrangimento o uso de uniformes. Não é. O que é constrangedor às vezes, o tipo de uniforme, às vezes com listras enormes,
a estigmatizar, aí sim, mas o uso de uniformes é efetivamente indispensável. Vamos lá, Josias. E aí, a morte cerebral de Mourão, que personagem é esse nesse quebra-cabeça que estamos montando aqui do Banco Master? Como é que você vê esse episódio acontecendo horas depois da prisão dele? Muito lamentável, né, Fabíola? Houve, no mínimo, uma inépcia da Polícia Federal, imperdoável, né? Porque estamos falando de uma corporação muito respeitada pelo trabalho que realiza, e o respeito não é indevido, porque o trabalho da Polícia Federal tem sido extraordinário, né? E aqui houve uma derrapada inaceitável. E nós estamos falando, Fabíola, de algo que aconteceu ainda na fase em que o preso, esse Luiz Felipe Mourão, estava na superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte. Portanto, ele ainda estava nas dependências da Polícia Federal, não tinha sido transferido para um presídio convencional. Aí o Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia, ele diz, essa ação está toda ela filmada, temos a filmagem e não há ponto cego, ou seja, todo o período de permanência deste preso nas dependências da Polícia Federal em Belo Horizonte estão registrados em câmera. Aí aumenta a inépcia, porque se estava sendo filmado, alguém que tenta e consegue e obtém o suicídio, obviamente tem algum esforço. Como é que ele se matou? Como é que ele enrolou ali uma camiseta no pescoço? E se isso estava sendo acompanhado com imagens, alguém comeu mosca ali, porque não percebeu que esse preso estava num estado psicológico que não era o estado normal, de alguém que está preso, muito bem, vai lidar com a circunstância. Então, realmente é imperdoável, porque quando um preso recolhido a uma dependência do Estado, passa a ser responsabilidade do Estado. E aqui estamos falando, você pergunta, quem é esse personagem? Este é um personagem que apareceu, novo, é um estelionatário, manjado, já com ampla ficha corrida, né? Muitas passagens pela polícia, mas foi escolhido pelo Daniel Vorcaro como o seu operador, e ele é apresentado, Fabíola, nessa fase da investigação, que levou o Vorcaro de volta para a cadeia, ele é apresentado como coordenador daquele grupo que foi batizado de A Turma, o grupo que tinha o Vorcaro, o cunhado dele, o Zettel, um policial federal aposentado, e este personagem, esse estelionatário que virou sicário, que era o coordenador das ações violentas da máfia comandada pelo Daniel Vorcaro. Então, um personagem como esse, que tem relevância na estrutura criminosa, mas que não é o cabeça da estrutura, poderia se transformar num colaborador da justiça, e ele estava tão abalado psicologicamente, orna com essa circunstância que leva um preso a eventualmente contemplar a ideia de uma delação. Então, realmente, essa é uma morte, esse suicídio, é algo que não deveria ter acontecido, no mínimo, uma inépcia, uma falha gravíssima da Polícia Federal. Se está registrado em vídeo, mais grave ainda, porque teria sido o caso de evitar o suicídio, porque estava sendo filmado, era só observar o que estava acontecendo com o preso, né? E essas informações foram repassadas ao ministro André Mendonça, e foi aberto um procedimento lá, um inquérito. É um constrangimento para a Polícia Federal abrir um inquérito para investigar a si mesma, mas é inevitável, porque o que aconteceu é imperdoável, Fabíola. Bom, o que a gente tem de informação aqui, o Luiz Felipe Mourão, ele foi internado, né, em estado gravíssimo lá no Hospital de Belo Horizonte, tentou tirar a própria vida e foi aberto esse protocolo de morte cerebral, essa informação até sobre a situação dele neste momento. Para quem está conosco na TV, o intervalo, mas a análise no YouTube do professor Beto Vasques a respeito desse episódio de Mourão, que estava, né, sob a guarda da Polícia Federal em Belo Horizonte. Vamos lá, Beto.
Então, Fabíola, primeiro dar bom dia e saudações tricolores ao Mairovich. E eu queria só fazer um ajuste. Ele disse que constrangedor seria o tipo de uniforme. Não, acho que se tem lista fina, lista grossa, se tem bolinhas, se é amarelo ou laranja, constrangedor é o custodiado morrer sobre responsabilidade da polícia. Isso é lamentável. Obviamente que a gente tem que ter cuidado e tentar expor as pessoas o mínimo possível, mas, como dizia o Josias, infelizmente um trabalho que a polícia vem fazendo tão bem feito fica maculado nesse episódio, porque estamos falando de uma pessoa-chave para a investigação. Se ele carinhosamente é chamado por seus comparsas e pelo seu chefe de sicário, a gente imagina o potencial de informação que esse homem tem. Então, é uma coisa para a gente ficar atento. Quanto à questão dos vídeos, além desse vídeo da PF, por falar em vídeo, ou alguns vídeos que não se falam mais, mas que em algum momento seria interessante vir à tona, são os vídeos das festinhas de Trancoso, que parece que o Vorcaro gravou muita gente. E a gente também gostaria de saber, assim como a lista da Dani, quem que participou ou não. Acho que isso é uma informação importante. Agora, por último, e tirando o chapéu para a Natália, para a Dani, agora para a Carla Araújo, para o Serapião, que vem informando esse caso todo, porque a gente viu que, infelizmente, alguns jornalistas, né, Fabíola, estão sendo inseridos aí na rede do Vorcaro, como em todas as profissões. A gente viu magistrados se portando bem e mal, políticos se portando bem e mal ao longo desse processo. Vale o mesmo para os jornalistas, então queria aqui romper uma lança. Os que estão fazendo esse trabalho estão permitindo que a gente possa comentar isso, como esse furo agora da Carla, informando que está gravado essa informação e que seja aberto, como diz o diretor da Polícia Federal, um processo para a gente saber o que aconteceu. O professor Walter Mairovich está aqui falando, por que sicário, né? Por que sicário, o Mairovich? Bom, sicário é sinônimo de matador. Sicário era o apelido dele. E por que sicário? Nos livros de teologia, eu não sou estudioso disso, eu sou apenas um curioso, o que a gente vê no período de Cristo? A gente vê o grupo dos zelotes, e os zelotes eram infiltrados em assembleias populares, e eles usavam um instrumento perfurante fatal, tinha medida adequada para se atingir o coração, e isso era usado na palma da mão, era escondido na palma da mão. E esse instrumento, que a gente chama de punhal, tem o nome de sicá, daí veio sicário. Então, o sicário eram os matadores. Estamos de volta para quem estava conosco na TV, a gente falando ainda sobre essa situação de sicário, a investigação a respeito disso, né, e o papel dele nessa trama de Vorcaro, o papel importantíssimo que ele tinha, né, segundo as investigações da própria Polícia Federal, que apurou tudo isso e que tem essas mensagens, apontam que ele tinha um papel central na organização criminosa, que é um pouco disso do que o Walter Mairovich estava falando, né? Executava as ordens de monitoramento de alvos, extração ilegal de dados em sistemas sigilosos e ações de intimidação física e moral. Aquela troca de mensagens de quebrar os dentes do Lauro Jardim era com ele, né, Josias? Que ele pergunta... Sem dúvida. Era com ele essa troca de mensagens. É isso mesmo. E o Vorcaro tinha esse personagem como um capanga mesmo. O termo sicário, assassino de aluguel, é muito apropriado, né? Porque era um personagem bem remunerado, segundo a Polícia Federal, recebia R$1 milhão por mês, certamente distribuía ali para outros comparsas, né? Mas esse era o responsável pelo departamento de moer gente, dar um sacode, dar um pau em jornalista. É assim que se refere o Vorcaro às suas vítimas nas conversas com esse sicário, esse que se suicidou nas dependências da Polícia Federal em Minas Gerais. Ele, quando fala sobre o descontentamento dele, o Vorcaro estava muito insatisfeito com uma empregada que ele suspeitava ter gravado algo inconvenientemente, algo dele. Ele falou que era preciso tomar uma providência. Aí o tal sicário pergunta:
que era para fazer. Ele falou, é para moer essa vagabunda. Aí depois ele manda dar um sacode no chefe de cozinha dele. E por último, ele pede que o sicário dê um pau no jornalista Lauro Jardim, que lhe quebre todos os dentes, que simule um assalto. Esse é o personagem sobre o qual estamos falando, Fabiola. Então era muito relevante que ele permanecesse vivo, primeiro para responder pelos crimes que cometeu a mando do Daniel Vorcaro, e segundo, para eventualmente esclarecer a atuação desse pedaço mafioso da quadrilha, desse pedaço que encosta nos crimes financeiros do Vorcaro, o perfil mais hediondo dos crimes, que é o crime de violência, a agressão por encomenda, a infiltração, o roubo de dados oficiais. O Vorcaro tinha praticamente em tempo real a evolução do processo contra ele. Então ele sabia o que estava acontecendo no Ministério Público Federal, até na Polícia Federal. E quem coordenava essas atuações, essas infiltrações, era também esse personagem. Então é um personagem central, Fabiola, muito ruim que ele tenha se suicidado sob as barbas da Polícia Federal em Minas Gerais, e isso evidentemente é prejudicial não só à imagem da Polícia Federal, como às investigações. Era vital que esse personagem estivesse com a saúde preservada, estivesse em plena condição de saúde, para que ele fosse, inclusive, interrogado. Ele morreu antes de ser interrogado.